Convidamos o nosso amigo senhor Leonardo Volpatti, diretor executivo da Frente Parlamentar Mista da Hotelaria Brasileira, que terá 10 minutos como acordado para as suas exposições. Seja bem-vindo à sessão, às tribunas. A tribuna direita está à disposição. Primeiramente, gostaria de saudar a todos, gostaria de parabenizar a presença e dedicação de todos que estão aqui e verbalizar a importância dessa união para o desenvolvimento do turismo brasileiro. Essa união muito nos orgulha, senador veneziano, e nos traz esperança sobre a construção de um caminho para a recuperação do setor de turismo e eventos. Parabéns a todos que decidiram ser protagonistas desse ato histórico nessa casa. Excelentíssimo senhor senador presidente veneziano, excelentíssimas senhoras senadoras e senhores senadores, deputados federais aqui presentes, presidentes de entidades nacionais, representantes do setor de turismo e eventos, empreendedores e empreendedoras, trabalhadores e trabalhadoras do setor de turismo e eventos e todos os brasileiros que aqui estão. Amigos e amigas, a União, os estados e o Distrito Federal e os municípios promoverão e incentivarão o turismo como fator de desenvolvimento social e econômico. Isso não é uma opinião, mas é um dever do Estado, inscrito no artigo 180 da Constituição Federal da República, promulgada em 1988. Tony Santo. Essa é a promessa constitucional que nos foi feita em 1988. Esse é o grande acordo e o pacto social para o desenvolvimento do nosso país no setor de turismo. Essa promessa não foi cumprida por décadas, senhores. A Lei Geral do Turismo, por exemplo, deputado Gilson Daniel, é do ano de 2007. Ou seja, a lei que regulamenta o setor só foi feita praticamente 20 anos depois da elaboração da Constituição. Nós temos que reconhecer, pessoal, nunca houve na história desse país uma política tributária que valorizasse o tamanho do potencial turístico brasileiro e que acreditasse na competitividade dessa indústria frente a outros países competidores. Em contrapartida, senador Isalci Lucas, há historicamente mais de 500 bilhões de reais em incentivos fiscais para outras áreas desse país. E apesar de pouco apoio e nenhum política específica para o setor, o turismo já alcançou a marca de representar 8% do PIB do Brasil e 7,8% dos empregos formais, representando o valor de 6,5 milhões de empregos diretos e indiretos, demonstrando a pujança do setor de turismo e a potencialidade desse setor. Apesar disso, quem está aqui sabe e lembra muito bem os impactos da pandemia em suas empresas, nos seus negócios e, acima de tudo, em suas famílias. Foram tempos de extrema incerteza que passamos, de eterna angústia para quem foi obrigado a parar, senador Efraim Filho, e foi obrigado a trabalhar no vermelho. Todos sabem que, durante as medidas de combate à proliferação do Covid, as atividades turísticas de eventos sofreram as maiores restrições. As reaberturas foram assíncronas, intermitentes e recalcitrantes, com graves efeitos sobre a retomada econômica, senador Jorge Seife. Para vocês terem uma ideia, segundo os dados da Receita Federal, analisando os 44 quinais, 44 atividades econômicas do PERSE, houve um encolhimento, uma redução de 31,5% desse setor, nesses 44 quinais, do ano de 2020 para 2019. 31,5% desse setor sumiu de potencial econômico, destruindo basicamente 61,5 bilhões de reais da economia brasileira. Algumas atividades foram especialmente prejudicadas, como exibição cinematográfica, 77% de impacto, feiras e exposições, 68% de impacto, parques temáticos, 62% de impacto, hotéis e agências de viagens, 62% de impacto. A mesma fonte de dados indica, ou seja, que além dos impactos econômicos, ainda teve-se
um IGPM de 23,14% nesse ano. Ou seja, as perdas seriam ainda maiores se calculada a inflação. Essa redução da economia ocorreu por fato do príncipe, como a doutrina jurídica diz, ou seja, as alterações normativas drásticas por uma decisão de governo sobre a realidade econômica não foram objeto de compensação. E no mundo, os países que veem o turismo como setor estratégico rapidamente socorreram esse setor. No nosso caso, a medida mais efetiva veio deste parlamento, senador veneziano. Este é o cenário que o deputado Felipe Carreiras apresentou pelo projeto de lei 5638 de 2020, que foi eficientemente relatado pela nossa querida deputada Renata Abreu e também pela nossa senadora Daniela Ribeiro. Mas, apesar disso, o programa, infelizmente, sofreu vetos, as quais foram derrubados por esse Congresso Nacional. A hesitação do governo em reconhecer a validade e necessidade do programa fez com que a primeira regulamentação da Receita viesse apenas 6 meses depois, que é a Instrução Normativa 2114. E, com isso, se instaurou a insegurança jurídica e diversos questionamentos sobre a legalidade desses atos. Com o intuito de prejudicar o programa, veio outra medida provisória, que prejudicou também o setor. Mas, apesar dos males, a MP trouxe uma nova oportunidade desse Congresso Nacional de remodelar o PERSE, senador Zequiel Marinho, para fins de corrigir a insegurança jurídica criada e garantir o programa que foi benéfico ao país, senador Isalci. Foi incorporada a lei para fins de resolver o problema da segurança jurídica, os quinais, na legalidade. E também foi incorporado os limites de aplicação do benefício e a exigência de que a empresa que gozasse do benefício teria que ter passado pelos percalços da pandemia. E ter o cadastro no Cadastur, tem que ser uma empresa do setor de turismo. Ou seja, o programa foi remodelado. Com todas essas adaptações que foram discutidas e acordadas por esse Congresso Nacional, nós entendíamos que o programa estava seguro. E nós estávamos preparados para virar essa página e retomar o setor de turismo e eventos. Mas, para nossa surpresa, senhor presidente, isso não ocorreu. E após o acordo que nós firmamos, que o parlamento firmou em maio de 2023, apenas 7 meses depois foi descumprido, causando novamente um cenário de insegurança jurídica para o setor. Foi editada a medida provisória 1202, com a narrativa de que há um excesso de gasto do programa. Ora, senhores e senhoras senadores, sobre essa narrativa eu gostaria de lembrá-los que a Receita Federal, que já dispunha dos dados de utilização do PERSE em 2022, calculou com precisão o custo desse novo modelo que foi discutido aqui. Tanto na exposição de motivos da medida provisória, como na edição da Lei Orçamentária de 2024, a Receita Federal tem a conta exata, e isso foi previsto em 2023. E cabe destacar que, considerando o princípio constitucional da anterioridade tributária, em 2023, vigorou uma redação um pouco mais ampla, que foi reconhecido pela Receita Federal pela Solução de Consulta 225 de 2023. Logo, em 2023 até 2024, o gasto do programa tende a diminuir, porque em 2023 uma parte foi utilizada um pouco a mais, até a remodelagem do programa por esse Congresso Nacional. Então, devido à redução do PES com essa nova lei, o Ministério da Fazenda tem ciência que o eventual valor de declaração em 2023 é maior do que vigorará em 2024. E o seguinte, logo, o parâmetro é para a revogação, isso não é parâmetro para a revogação do programa. Como se não bastasse, o PERSE entregou o maior programa de renegociações de dívidas tributárias, conforme foi dito pelo Orlando de Souza, onde há previsão de arrecadação de 20 bilhões para os cofres públicos, que é o refis do PERSE, o maior programa da história de recuperação das empresas, contra 6,4 bilhões, que é o custo hoje estimado pela Tendências Consultoria. Ou seja, o programa custa 6,4 bilhões. Esse foi o custo que nós conseguimos fazer com o estudo econômico. E estamos trazendo 20 bilhões aos cofres públicos através do programa de refis. Então, o PERSE não contribui para o rombo fiscal. Muito pelo contrário. O PERSE e o turismo nacional contribuem com empregos. Contribui, sim, com o desenvolvimento regional nos rincões mais carentes do país. Contribui, sim, com a redução da informalidade. O PERSE contribui principalmente com a promessa constitucional que nos foi feita, senador veneziano, na qual nos prometeram que esse país iria levar a sério sua vocação nacional, que é desenvolver as pessoas e sermos referência em hospitalidade para brasileiros e estrangeiros. Há um outro ponto sobre a medida provisória que nós precisamos abordar.
O governo alega a ausência de estudos que demonstrem a relevância e a eficácia do gasto indireto, para justificar a revogação do PERSE. Olha, meus amigos, senador Jorge Seife, a emenda constitucional 109 diz que o Estado tem o dever de avaliar suas políticas públicas, inclusive as medidas de compensação fiscal. Isso é um mandamento constitucional que qualquer governante tem que seguir. A omissão do Estado em não proceder aos estudos de avaliação não pode justificar a revogação dos direitos dos contribuintes. Ou seja, apesar do Estado não ter feito os estudos da eficiência do PERSE, isso não é justificativo para revogar o programa. Pois nós sabemos na pele como esse programa é exitoso. Nós sabemos ao ver o setor de turismo iniciando sua retomada. Nós sabemos ao ver o recorde de gastos aqui de turistas estrangeiros. Nós sabemos quando 1 a cada 10 novos empregos foi gerado pelo turismo nacional no Brasil. Nós sabemos, acima de tudo, para perceber que as medidas de compensação têm sido positivas para reduzir a informalidade, reduzir os gastos indiretos com a Bolsa Família, seguro-desemprego, e para trazer desenvolvimento regional para as principais regiões do país. O nosso setor fez os estudos para isso. Sabemos do nosso dia a dia a importância do turismo para o Brasil e para as pessoas. E quero dizer que nós cumprimos o mandamento constitucional. Nós fizemos a avaliação de políticas públicas e nessa sessão, senador, nós entregamos para vocês os estudos para a vossa apreciação. E, por fim, não poderia deixar de mencionar, senhores e senhoras senadores, esse parlamento, esses parlamentares que aqui estão, são dignos da nossa mais profunda admiração e gratidão. Senador Efraim, nós somos, em maioria, da hotelaria e do setor de turismo e eventos, mas hoje são vocês, parlamentares, vocês, senadores, que nos mostraram a força da hospitalidade deste Senado Federal, desse Congresso Nacional. Vocês estão nos hospedando aqui, milhares de sonhadores que aqui estão. Hoje são vocês que receberam milhares de pessoas que se dedicam a vida a engrandecer o turismo brasileiro e, portanto, nosso sincero agradecimento a vocês pelo apoio na aprovação do PERSE 2021, pela derrubada dos vetos de 2022, pelo aprimoramento do PERSE 2023 e agora, por fim, e eu não tenho dúvidas, que a promessa constitucional será cumprida e o PERSE permanecerá até 2027. O lema da Frente Parlamentar, Baixinho, e deputado Gilson Daniel, nós acreditamos na força da hospitalidade brasileira. Mas hoje, nesse dia histórico, nós deveríamos mudar o nome. Nós acreditamos e fazemos a força da hospitalidade brasileira. Viva o PERSE! A presidência agradece a participação do senhor Leonardo Volpatti, diretor executivo da nossa Frente Parlamentar Mista da Hotelaria Brasileira. Muito grato, mais uma vez, pela sua presença e colaboração em questionar